céu sobre a pequena cidade de Vale Sereno parecia carregar o peso de um segredo antigo, tingido por um cinza metálico que sufocava o pôr do sol. Na calçada de pedra irregular, a pequena Maia caminhava com passos vacilantes, sentindo o frio penetrar em seus ossos através do vestido gasto e fino demais para aquela estação cruel. Seus olhos grandes e marejados buscavam desesperadamente por um sinal de calor humano em meio àquela vizinhança que parecia ter esquecido o significado da palavra compaixão e amor. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, eu gostaria muito de saber de que lugar do mundo você está nos assistindo e qual é a sua idade. Deixe seu comentário abaixo. Sua presença aqui é fundamental para que histórias como esta continuem sendo contadas. Aproveite para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Maia parou diante de um casarão imponente, cujas janelas de madeira escura pareciam vigiar a rua como olhos severos e desconfiados. O estômago da menina dava nós dolorosos, uma fome que ia além do vazio físico, alcançando a alma de quem não sabia o que era uma refeição digna há dias. Com a mão trêmula, ela alcançou o batedor de bronze, e o som metálico ecoou pelo corredor vazio, quebrando o silêncio opressor daquela tarde sombria que prometia uma noite de tempestade e revelações. Por alguns segundos que pareceram horas, o silêncio foi a única resposta, aumentando a angústia que apertava o peito da pequena órfã. Então, o som de passos pesados e ritmados surgiu de dentro da casa, aproximando-se da porta com uma lentidão deliberada e quase ameaçadora. O coração de Maia disparou, batendo contra as costelas como um pássaro aprisionado, enquanto a maçaneta girava com um rangido sinistro, revelando a figura imponente da dona da casa, uma mulher de olhar gélido. A senhora Gertrudes, conhecida por sua rigidez e fortuna oculta, encarou a criança com um desprezo que não tentava esconder em seus traços endurecidos pelo tempo. Maia, com a voz embargada e quase inaudível, pronunciou as palavras que vinha ensaiando. "Tem comida, senhora? Por favor, eu não como nada desde ontem." O pedido, carregado de uma pureza devastadora, pairou no ar gélido, mas o rosto da mulher permaneceu como uma máscara de mármore, sem qualquer vestígio de piedade. Sem dizer uma única palavra, Gertrudes varreu a menina com um olhar de cima a baixo, notando a sujeira em seus pés descalços e o remendo em suas roupas. Em vez de um pedaço de pão ou uma palavra de conforto, o que Maia recebeu foi o som seco e violento da porta de carvalho, sendo fechada em seu rosto, um golpe que reverberou não apenas na madeira, mas em toda a sua esperança. O desamparo era agora um abismo sob seus pés, e o mundo parecia ter se tornado um lugar sem saída. Maia permaneceu ali, imóvel, sentindo as primeiras gotas de chuva começarem a cair, misturando-se às lágrimas que finalmente escaparam de seus olhos cansados. Ela não entendia por que aquela mulher, que transbordava riqueza e conforto, escolhera o caminho da crueldade diante de uma criança tão frágil e faminta. No entanto, algo no olhar de Gertrudes, um lampejo de medo oculto sob a arrogância, plantou uma semente de curiosidade na mente de Maia, indicando que havia algo mais. Em vez de se afastar e aceitar a derrota, a menina sentiu um impulso estranho, uma força que não vinha de seu corpo enfraquecido, mas de um instinto de sobrevivência latente. Ela rodeou a propriedade, movendo-se pelas sombras do jardim mal cuidado, onde as roseiras murchas pareciam garras tentando detê-la em seu percurso incerto. Ela precisava entender o que se escondia por trás daquela porta fechada, pois o silêncio da casa sussurrava segredos que pareciam chamá-la. Ao chegar aos fundos da residência, Maia notou uma pequena janela de porão entreaberta, de onde escapava um fio de luz amarelada e um cheiro que não era de comida, mas de mofo e papel velho. O medo tentou paralisá-la, mas a curiosidade e o desespero formavam uma aliança poderosa que a empurrava para frente, em direção ao desconhecido. Ela se esgueirou pela abertura estreita, caindo suavemente sobre um monte de sacos de estopa, sentindo o ar pesado daquele lugar esquecido.
O porão era um labirinto de caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis brancos, assemelhando-se a fantasmas guardando um tesouro ou um crime do passado distante. Maia caminhou na ponta dos pés, cada estalo do chão de madeira soando como um tiro no ambiente confinado e úmido. No fundo do cômodo, uma mesa de trabalho estava coberta de fotografias antigas e documentos amarelados que pareciam ter sido consultados recentemente, revelando uma obsessão que Gertrudes escondia. Entre os papéis, uma foto em particular chamou a atenção da menina, fazendo seu sangue gelar por um instante de reconhecimento impossível. Na imagem, uma mulher jovem e sorridente segurava um bebê no colo, e o pingente que ela usava no pescoço era idêntico ao que Maia carregava escondido sob seu vestido, sua única herança. A semelhança entre a mulher da foto e a senhora Gertrudes era inegável, mas o olhar na fotografia era carregado de uma luz que a mulher hoje carecia. Enquanto examinava a imagem, Maia ouviu um ruído vindo do andar de cima, um som de algo sendo arrastado com esforço e um lamento abafado que cortou o silêncio. A curiosidade transformou-se em um medo instintivo, mas a ligação emocional com aquela fotografia a impedia de fugir sem antes descobrir a verdade sobre sua própria origem. Ela subiu os degraus da escada interna com cautela absoluta, sentindo que cada degrau a aproximava de um perigo maior do que a fome. Ao espiar pela fresta da porta da cozinha, ela viu Gertrude sentada à mesa, com a cabeça entre as mãos, chorando de uma forma que Maia nunca imaginaria ser possível para alguém tão dura. Sobre a mesa, não havia comida, mas sim um par de sapatos de bebê e uma carta que parecia ter sido lida centenas de vezes até quase se desfazer. A mulher que momentos antes fechara a porta com ódio, agora parecia uma alma em pedaços, consumida por uma culpa que o tempo não curou. Maia notou que Gertrude sussurrava um nome repetidamente, um nome que a menina já tinha ouvido em seus sonhos mais distantes e nebulosos. Helena. A tensão no ar era palpável, como se o passado estivesse tentando se manifestar naquele recinto carregado de sombras e arrependimentos. De repente, Gertrudes levantou-se bruscamente, limpando as lágrimas com um gesto furioso, e caminhando em direção a um armário trancado com correntes pesadas no canto da sala fria. O som das correntes sendo manuseadas criou uma sinfonia metálica perturbadora, revelando que a dona da casa escondia algo que não deveria ser visto por olhos alheios. Maia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, percebendo que sua presença ali era um risco imenso, mas a necessidade de justiça falava mais alto que o instinto. Ela observou Gertrudes retirar do armário um baú de madeira entalhada, manuseando-o com uma mistura de reverência divina e pavor absoluto. Dentro do baú brilhavam joias e moedas de ouro, mas o que realmente chamou a atenção foram os diários que preenchiam o restante do espaço, registros de uma vida de mentiras. Gertrudes começou a folhear um dos livros, sua expressão mudando de tristeza para uma raiva contida, como se as palavras ali escritas fossem feridas abertas em sua consciência. Maia percebeu que a fome que sentia não era nada comparada ao vazio existencial que aquela mulher carregava em seu peito. Foi nesse momento que Maia, em um descuido provocado pelo cansaço, tropeçou em um vaso de cerâmica que decorava o corredor, fazendo-o estilhaçar no chão com um barulho ensurdecedor. O silêncio da casa foi quebrado violentamente, e o tempo pareceu parar enquanto o olhar de Gertrude se voltava para a porta, transbordando uma fúria renovada. "Quem está aí?" gritou a mulher, sua voz ecoando como um trovão antes de uma tempestade devastadora que mudaria tudo. Sem ter para onde correr, Maia viu a porta se escancarar, revelando a silhueta ameaçadora de Gertrudes, que agora segurava um atiçador de lareira em sua mão direita. O medo paralisou os músculos da menina, que encolheu-se contra a parede fria, esperando o pior daquela mulher que já a havia rejeitado uma vez. "Você de novo?" sibilou Gertrudes, seus olhos faiscando com um brilho insano que sugeria que a presença da criança era uma ameaça aos seus segredos. Gertrudes avançou um passo, mas parou subitamente quando seus olhos caíram sobre o pescoço de Maia, onde o pingente de prata agora brilhava sob a luz fraca do corredor. A expressão da mulher mudou instantaneamente.
passando da raiva para um choque paralisante que a fez soltar o atiçador, produzindo um tilintar metálico no chão. O ar entre as duas tornou-se denso, carregado de uma eletricidade que parecia conectar o presente a um passado que deveria ter morrido. "Onde você conseguiu isso?" perguntou Gertrudes com a voz trêmula, apontando para a joia que Maia protegia com a mão pequena e suja. A menina, reunindo o pouco de coragem que lhe restava, respondeu que o objeto sempre pertencera a ela, desde que se entendia por gente. A verdade começou a emergir das sombras, e a máscara de vilã de Gertrudes começou a rachar, revelando uma vulnerabilidade que ela tentou esconder do mundo inteiro por décadas de solidão. A mulher deu um passo para trás, apoiando-se na mesa para não cair, enquanto as peças de um quebra-cabeça cruel começavam a se encaixar na mente de ambas as personagens. Maia não era apenas uma pedinte qualquer que buscava pão, mas o eco vivo de uma tragédia que Gertrudes pensava ter enterrado sob camadas de indiferença e mármore frio. O destino pregava uma peça final, trazendo à porta da culpada a prova de que o passado nunca é esquecido. Ele apenas espera. Este mistério está prestes a ser revelado, e a reviravolta mudará tudo o que você pensa sobre esta história. Se você está gostando da narrativa e quer apoiar o canal para que tragamos mais vídeos assim, inscreva-se agora e ative o sino de notificações. Sua companhia é o que nos motiva a buscar sempre os melhores contos e mistérios para você. Gertrude sentou-se pesadamente em uma cadeira, seu rosto pálido como o de um fantasma que finalmente fora confrontado por seus próprios pecados no meio da sala. Maia, ainda trêmula, aproximou-se cautelosamente, sentindo que o perigo imediato havia passado, dando lugar a uma tensão psicológica muito mais profunda. A mulher começou a falar, sua voz agora um sussurro carregado de uma amargura que parecia vir do fundo de uma alma cansada de carregar segredos. Ela contou sobre uma irmã que fora expulsa de casa anos atrás, por ter se apaixonado por alguém que a família considerava indigno de sua linhagem e fortuna. Gertrudes, por inveja e desejo de herança, havia manipulado os pais para que o exílio fosse permanente, cortando todos os laços de sangue sem olhar para trás. Mas o que ela não sabia, ou fingia não saber, era que a irmã levara consigo uma vida que estava apenas começando, um fruto daquele amor proibido. Maia ouvia cada palavra com uma mistura de horror e fascinação, percebendo que a história de sua mãe era muito mais sombria do que os poucos contos de fadas que ouvira. Gertrudes confessou que, após a morte dos pais, tentou encontrar a irmã para aliviar sua consciência, mas só encontrou vestígios de miséria e uma tumba anônima em um cemitério distante. Ela acreditava que a criança também havia partido, deixando-a como a única guardiã de uma fortuna maldita e vã. "Eu fechei a porta para você hoje cedo, porque vi os olhos dela nos seus, e isso me apavorou", admitiu a mulher, as lágrimas agora correndo livremente por suas rugas profundas. A revelação foi como um soco no estômago de Maia, que finalmente entendia que a crueldade da senhora era, na verdade, um mecanismo de defesa contra a própria culpa avassaladora. O casarão, antes um símbolo de opressão, agora parecia apenas uma prisão luxuosa onde Gertrude se auto-encarcerara. De repente, um som vindo do andar de cima interrompeu o momento confessional, um rangido de assoalho que não poderia ter sido causado pelo vento ou pela chuva lá fora. Gertrudes empalideceu ainda mais, e o medo que Maia vira antes retornou com uma intensidade dobrada, sugerindo que havia outro segredo naquela casa. A mulher levantou-se rapidamente, tentando esconder os documentos sobre a mesa, mas Maia já havia percebido que algo estava muito errado ali em cima. "Você não pode subir lá, ninguém pode", alertou Gertrudes, sua voz voltando a ter o tom ríspido, mas agora tingido por um desespero que beirava a súplica emocional. Ignorando o aviso, Maia sentiu uma conexão estranha com o som que ouvira. Algo que a puxava em direção ao topo da escadaria em caracol que levava aos quartos escuros. Ela sentia que a verdade completa ainda não fora dita e que o mistério daquela casa ia muito além de uma herança roubada. Maia correu escada acima, seus pés leves mal tocando a madeira, enquanto Gertrudes tentava segui-la, mas era impedida pelo cansaço
e pelo peso dos anos de sedentarismo e mágoa. A menina chegou a um corredor longo, onde as portas fechadas pareciam sentinelas silenciosas de um passado que se recusava a morrer totalmente. No final do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz azulada, fria e melancólica, que parecia pulsar no ritmo de um coração fraco. Ao entrar no quarto, Maya estancou, a respiração presa na garganta diante de uma cena que desafiava sua compreensão da realidade e do tempo. Ali, em uma cama de dossel, repousava uma figura pálida e extremamente magra, ligada a aparelhos rudimentares que pareciam mantê-la em um estado de suspensão entre a vida e a morte. Era uma mulher que, apesar da aparência doentia, guardava uma semelhança absoluta com a foto que Maya vira no porão, uma visão surreal e bela. Gertrudes entrou no quarto logo atrás, ofegante, e caiu de joelhos ao pé da cama, revelando que aquela era a sua maior vergonha e, ao mesmo tempo, sua única esperança. Eu não a deixei morrer. Eu a trouxe de volta quando todos disseram que era tarde demais, confessou a mulher, chorando compulsivamente sobre os lençóis. Maya percebeu com um choque devastador que aquela era sua mãe, Helena, mantida em um segredo cruel por uma irmã que não suportava a perda. A tensão na sala era quase insuportável, com Maya aproximando-se da cama para tocar a mão gelada daquela que lhe dera a vida e fora tirada de seu convívio. Gertrudes explicou que havia escondido Helena de todos, temendo que a justiça a levasse por seus crimes passados, preferindo mantê-la em uma prisão de cuidados médicos. A menina sentiu uma onda de revolta misturada com compaixão, vendo como a ganância e o medo podiam transformar o amor em algo doentio. De repente, os olhos de Helena se abriram, um azul profundo, que parecia atravessar as névoas do coma e focar diretamente no rosto da filha que ela nunca pôde criar. Um sussurro escapou de seus lábios secos, um som que parecia vir de outro mundo. Maya. O reconhecimento foi instantâneo, um milagre operado pelo vínculo inquebrável que nem mesmo a maldade de Gertrudes conseguiu destruir através dos anos de isolamento e silêncio forçado naquele casarão. Gertrudes, ao ver o despertar da irmã, sentiu o peso de suas escolhas desabar sobre seus ombros como uma montanha de pedras pesadas e frias. Ela percebeu que a porta que fechara para a menina faminta era a mesma porta que agora se abria para o seu próprio julgamento final diante da luz. Maya segurou a mão de sua mãe com força, sentindo um calor começar a irradiar de onde antes só havia frio, uma promessa de que o pesadelo estava finalmente chegando ao fim. Mas o destino ainda guardava uma última provação para aquela família despedaçada pela ambição e pelo silêncio cúmplice de uma cidade inteira. O som de sirenes começou a ecoar do lado de fora, aproximando-se da casa, indicando que alguém havia denunciado as atividades suspeitas de Gertrudes. A mulher olhou para a janela com pavor, sabendo que sua fortaleza de mentiras estava prestes a ser invadida pela luz implacável da verdade e da justiça que ela tanto temia. Eles vão me levar, Maya, e vão levar ela também para longe de você, gritou Gertrudes, tentando em um último ato de loucura trancar a porta do quarto para nos proteger. Maya, no entanto, colocou-se entre a tia e a porta, seu olhar agora firme e destemido, como o de alguém que já não tinha mais nada a perder. Ela sabia que a única forma de salvar sua mãe era deixando que o mundo soubesse da verdade, custasse o que custasse para a herança da família. A polícia e os paramédicos arrombaram a entrada principal, e o som de passos apressados subindo a escada marcou o início da libertação para aquelas duas almas aprisionadas. Gertrudes desabou em um canto do quarto, cobrindo o rosto com as mãos enquanto a luz das lanternas varria a escuridão dos anos de segredo. Maya não sentia mais fome ou frio. Ela sentia o pulsar de uma vida nova que começava ali mesmo, em meio ao caos e aos estilhaços de um passado cruel. Helena foi levada com cuidado, sua consciência oscilando, mas seu olhar permanecendo fixo em Maya, como se ela fosse a única âncora em um mar revolto de lembranças. Gertrudes foi conduzida para fora algemada, não como uma vilã de contos de fadas, mas como uma mulher quebrada, que escolheu a solidão em vez do perdão. A vizinhança assistia em silêncio, chocada ao ver o que se escondia por trás daquelas paredes que todos julgavam ser impenetráveis e santas.
Os dias que se seguiram foram de uma reconstrução lenta e dolorosa, com Maia permanecendo ao lado da mãe no hospital, compartilhando histórias e recuperando o tempo. A fortuna de Gertrudes, agora sob investigação, foi redirecionada para o tratamento de Helena e para garantir que Maia nunca mais soubesse o que era o vazio de um prato. A justiça, embora tardia, começou a florescer nos jardins da cidade, mudando a percepção de todos sobre a caridade. Helena recuperou suas forças gradualmente, e a primeira coisa que pediu foi para caminhar sob o sol com sua filha, sentindo a brisa que as mentiras de Gertrudes a impediram de sentir. Elas voltaram ao casarão uma última vez, não para morar, mas para recolher as memórias felizes da família que haviam sido deixadas para trás nos diários do porão úmido. Maia olhou para a porta que fora fechada em seu rosto e sentiu que agora ela possuía a chave de seu próprio destino. A história da menina que pediu comida e recebeu um portão fechado tornou-se uma lenda na cidade, um lembrete eterno de que cada ato de crueldade esconde uma ferida. Gertrudes, da prisão, enviou uma carta pedindo perdão, reconhecendo que a pequena órfã fora a única luz capaz de dissipar as trevas de seu coração. A redenção era possível, mas o preço pago havia sido alto demais, deixando marcas que o tempo levaria décadas para suavizar ou apagar. Hoje, Maia e Helena vivem em uma casa pequena, mas repleta de luz e o cheiro constante de pão fresco que nunca falta na mesa posta com amor. A menina faminta tornou-se a guardiã da esperança, lembrando a todos que às vezes um não cruel é apenas o começo de um sim que muda a vida para sempre. E assim, o silêncio daquela tarde de chuva foi substituído pelo som risonho de quem finalmente encontrou o caminho de volta para casa e para a verdade. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Momentos como este nos mostram que a justiça sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras mais densas. Se este relato tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa acreditar em reviravoltas positivas. Deixe seu gostei e até a próxima jornada de mistério e emoção.